está abrindo. Glória a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 14. Amém? Amém. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar com cada um, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha falar no coração de cada um aquilo que o Senhor já preparou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, me usa, Senhor, em nome de Jesus, como vaso, Senhor, como boca do Senhor aqui, Pai, que eu possa falar apenas o que o Senhor tem planejado, apenas o que o Senhor quer que eu fale, Pai, em nome de Jesus, que não venha nada de mim, que não venha nada da carne. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu já repreendo desde já todo incômodo, Senhor, que possa haver em cada um dos meus irmãos, que eles possam estar confortáveis, Senhor, para ouvir Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que eu repreendo, Pai, toda devagação, Senhor, todo sono, Senhor, tudo aquilo, toda dor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a gente possa estar aqui, Pai, em comunhão contigo, ouvindo e recebendo aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigada pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Amém? Esse versículo é muito bonito, né? Nós somos a luz do mundo. Um pouquinho antes fala que nós somos o sal da terra. Glória a Deus. Mas vamos lá em João, como foi ministrado hoje, João já. Vamos voltar lá em João 12. Vamos falar 3 aspectos da visão humana. João 12, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Amém? Amém. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Encheu-lhe toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado aos pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que nela era lançado. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu embalsamento, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Aqui, como sempre, Marta servindo, né? Hashtag Marta sempre trabalha. E Maria sempre ali aos pés de Jesus. Aqui, esse versículo, ele mostra um pouquinho da visão humana nesse capítulo. Judas, quando viu aquela cena, o que estava acontecendo ali? Era antes da Páscoa, eles estavam ceando. Maria veio, quebrou ali um vidro de perfume, que era muito precioso, e ali banhou os pés de Jesus. E aquela cena, quando Judas Iscariote, que a Bíblia sempre dá spoiler, né? Falou aquele que iria trair. Sempre dá spoiler.
ele vê naquela cena, ele falou, nossa, mas por que não vendeu e não deu aos pobres? Seria muito mais útil do que desperdiçar, sim. E agora a casa fica toda perfumada, daqui a pouco o perfume passa, e aí, o que adiantou? Essa era a visão de Judas. Só que Judas, ele não estava enxergando aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não estava tendo a noção do que estava acontecendo, o que queria acontecer com Jesus, o que queria acontecer com os outros discípulos, o que iria acontecer no mundo, o mover que ia levar aquele ato. E ele não entendeu. Mas quem que era Judas? Era o traidor? E ele andava com quem? Ele era um dos apóstolos. A visão humana de uma pessoa que não estava de fora. A visão humana de uma pessoa que estava lá dentro. Que ele estava entre o núcleo. Ele era um dos 12 que andava com Jesus. E ele não entendeu o que estava acontecendo. O que significa isso? Muitas vezes, trazendo para a nossa vida, a gente está aqui na igreja. A gente vem de domingo. A gente louva, a gente ora, repete as palavras, dá mão por mão na hora e repete o que o pastor pede. Mas será que a gente está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual? Será que a gente está vendo? Será que a gente está sentindo? Será que a gente tem noção do que vai acontecer? Será que a gente entende um pouco da importância do que está acontecendo? Que de repente aquele momento que você está segurando a mão de um visitante que veio pela primeira vez, está com o coração destroçado, e está ali, ou está com depressão, ou é o irmão que está há 30 anos na igreja e fala, essa é a última vez que eu venho nesse lugar. E aquele momento que você dá a mão para um irmão, você tem noção que o que ele sentiu, que aquele momento que você deu a mão para ele, que ele sentiu, eu faço parte de algo, e de repente ele mudou de ideia, e de repente ele continuou a caminhar. Você tem noção da importância que é isso? Será que a gente tem a noção da importância que é isso? O fato de estar no núcleo, ser um dos 12, ser um dos escolhidos, não significa que a gente tem entendimento das coisas. Significa que a gente está perto de entender, que a gente está mais perto. Eles estavam ali do lado de Jesus, ele andava o tempo todo com Jesus. Então ele estava bem perto ali da salvação, da luz, daquele que é a fonte da vida. Mas ele não estava entendendo, os olhos dele estavam fechados. Isso mostra que não importa o quão próximo, o que você faça, qual o seu cargo que você tenha na igreja. Se você não enxerga o que acontece no mundo espiritual, se eu não enxergo a importância do que está acontecendo no mundo espiritual, não adianta. Não vale a pena. Tremendo, Pai. Aleluia. Porque isso daqui, o que a gente... Tudo isso daqui é material. Isso vai acabar. Verdade. A gente precisa ter noção do que vai permanecer, não aquilo que vai acabar. O que vai acabar a gente enxerga. Mas o que vai permanecer para a eternidade? Será que a gente consegue dar valor ao que realmente tem valor? Essa comunhão, esse desenvolvimento do andar com Deus, isso a gente tem que buscar independente do cargo ou independente da frequência que a gente tem na igreja. Amém. Isso não é de acordo com a nossa permanência aqui. A Amanda está lá todo domingo, eu sempre vejo ela lá, ela fica lá filmando. Legal, mas será que ela está tendo essa comunhão? Porque o fato de Judas, ele ter traído, mas é aquele que traiu, mas até agora ele não tinha traído. Aquilo estava sendo fermentado, mas ele não tinha pecado ainda. Nesse ponto, a Bíblia já relata que ele tirava, como ele falou aqui, que ele era ladrão, que ele pegava as ofertas e colocava na bolsa. Mas ele iria trair futuramente, ele ainda não tinha cometido esse pecado, ele ainda estava andando com Deus, ele ainda tinha a chance de mudar, de virar essa história. Só que ele não mudou. O final da história, ele não depende do começo, ele depende de cada um. Porque no começo, Judas, quando ele começou a andar com Jesus, ele veio falho, do mesmo jeito que Pedro veio falho. Do mesmo jeito que João veio falho. Do mesmo jeito que Tiago veio falho. Só que o final da história,
Como acabou? Depende de cada um. E depende da comunhão. Quando a gente... Vamos abrir lá, rapidinho, Abrir não, vamos descer lá em João... Atos 2. Vamos abrir lá, em Atos 2, para ficar mais. Atos, capítulo 2. Versículo 4. O que estava acontecendo aqui em Atos 2, 4? Eles se reuniram, foi onde aconteceu depois do Pentecostes. Eles se reuniram, a igreja, né? E começaram a orar e teve o mover o derramamento do Espírito Santo ali. E aqui em Atos relata essa situação. No versículo 4 fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nada, quando a gente fala que nada acontece sem a permissão de Deus, a gente precisa ter em mente que nem o fato de estar vivo glorificando, nem o fato de falar, da voz sair da nossa boca para glorificar Deus, não nos pertence. É permissão de Deus. Então, quando a gente entende aqui que nesse momento do Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas, segundo o que o Espírito lhe permitia falar, então a gente entende que tudo que está no controle de Deus, exatamente tudo está no controle de Deus, e nós temos que buscar essa comunhão. Depende de nós sermos cheios. Porque lá no comecinho da palavra, o que eu li em Mateus 5, que nós somos a luz do mundo. E em Mateus 5, versículo 13, fala que a gente é o sal da terra. Mas como que a gente vai ser a luz do mundo e o sal da terra se a gente não tem comunhão mesmo estando dentro da igreja? Como que a gente pode ser a luz do mundo, ser o sal da terra, se mesmo exercendo uma função na igreja, ou mesmo batendo cartão todos os domingos, a gente não desenvolve essa comunhão com Deus? A gente não se enche do Espírito Santo. Porque o encher do Espírito Santo parte de Deus, porque Ele nos concede. Só que Ele nos concede aquilo que nós pedimos. Se nós não pedimos, se nós não buscamos, continuamos vazios. Como a lâmpada. Você é a lâmpada para o mundo. Amém. Deixa o Eletropaulo cortar a luz. O que a lâmpada vai fazer? Vai clarear nada. Deus, Ele é a nossa Eletropaulo. A gente é a lâmpada e a gente só consegue clarear o ambiente porque vem de Deus, porque a energia não vem de nós. Amém. Amém, Pai. Agora vamos continuar aqui em João. Esse ponto, essa visão foi de quem? De Judas. Judas era um dos 12. Judas andou 3 anos com Jesus em carne e osso. Ok? Não era uma pessoa de fora, era de dentro do núcleo. João 12, 9. Vamos voltar lá para João. Estudo sobre João. Começou lá com o Jorge e a gente vai continuar. Forte demais, aleluia! João 12. Oh, glória! Vamos lá para o 9. É forte. O plano para tirar a vida de Lázaro. João 12, 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Vamos lá. Judas era um apóstolo, certo? Era um dos 12. Agora a gente está falando de quem? Dos principais dos sacerdotes. De que povo eram os principais sacerdotes? Era do povo judeu? O povo judeu era o povo cristão, que era o povo escolhido. Não era um povo anticristo, não era um povo ateísta, não era um povo
pagão. Eles serviam a quem? Eles eram sacerdotes. Vamos relembrar como que é a vida do sacerdote. O sacerdote, ele é a pessoa escolhida entre o povo escolhido. Então ele é o escolhido do escolhido, pessoas a dedo, né? Escolhido do escolhido, os tops, para poder ter esse canal entre o povo e Deus. E o sacerdote, ele tinha que ser reto aos olhos de Deus. Ele tinha que cumprir todos os mandamentos. Ele tinha que ser perfeito perante Deus para poder representar isso para os homens. E o que eles queriam aqui, que a gente leu? Eles queriam matar Lázaro. Acabou de voltar à vida o cidadão, acabou de ser ressuscitado e já querem matar ele de novo. Por quê? Porque os principais dos sacerdotes, eles não aceitavam Jesus. Porque Jesus não veio como eles queriam. Jesus, ele não era como eles queriam, como eles imaginavam. Eu não imaginei Jesus assim, então eu não aceito isso que eu não imagino. E quando eles viram que tinha uma multidão indo lá para ver Jesus e para ver o Lázaro, porque sempre tem, né? Quando tem alguma coisa, sempre tem a multidão. Pega um acidente no meio da Dutra, você vê. Poucos segundos, pode não ter ninguém. Poucos segundos vai ter uma multidão. É fato isso. E ali tinha uma multidão para ver não só Jesus, mas também Lázaro. Porque ele tinha acabado de ser ressuscitado entre os mortos. Todos sabiam que realmente ele estava morto. E ele estava ali vivinho e comendo naquela situação. E o povo foi, e os judeus começaram a acreditar. Olha que engraçado, nesse momento, os sacerdotes, que é o povo, que são os escolhidos entre o povo de Deus, estavam planejando matar Lázaro, que era uma testemunha da glória de Deus. E eles fizeram isso porque eles ficaram com medo do povo escolhido acreditar em Deus. Olha que coisa, né? Se falar que era pegadinha, você fala, pegadinha, é trava-língua isso, mas não é, é real. E o que representa esse povo aqui? Os principais dos sacerdotes. Quando eles foram para tentar matar Lázaro, a intenção deles era tesourar esse aglomerado de pessoas, porque eles sabiam que se eles tivessem tesourado, se eles matassem Lázaro, se eles abafassem aquela história, as pessoas não iam acreditar, não ia ampliar aquela história, não ia alcançar uma multidão aquela história, ela ia ser abafada. E eles iam conseguir tesourar aquele momento de aceitação a Jesus, porque eles não aceitavam Jesus, então eles estavam tentando impedir que o povo aceitasse Jesus. O que é mais grave, porque quando você não aceita e você ainda impede que a pessoa alcance a salvação, aí eu não queria estar no seu lugar no dia do julgamento, que aí o bicho vai pegar. Quando a gente observa isso, a gente vê que não é só hoje que muitas vezes a gente vê, infelizmente, irmãos tentando matar irmãos dentro de igreja. A gente vê que isso já existia desde o comecinho lá. Atitudes que a gente pode ter dentro da igreja, às vezes pode ferir um irmão, pode matar a fé de um irmão. E às vezes a gente tem essas atitudes de uma maneira proposital, por má fé, ou de uma maneira que não foi proposital, que foi sem querer. Como você passar, a pessoa chega, o pastor chega cansado com umas malas pesadas, aí ele vem correndo para colocar na cadeira e passou direto por você no corredor, não olhou para você. Ele, de repente, essa atitude, você fala, nossa, passou por mim, nem falou nada, nossa, que absurdo. Mas a situação que ele estava ali, ele precisava de uma cadeira, colocar as coisas, porque estava pesado. Então foi algo sem querer. Um exemplo. Agora, quando a gente vê situações de irmão tentando puxar o tapete de irmão, ou por inveja, o que eu acho o fim da picada, você ter inveja dentro da igreja. Por querer um cargo, almejar um cargo. Quando a gente está numa empresa, eu já passei por algumas empresas. Quando está numa empresa, a gente vê algumas pessoas que tentam mostrar serviço para receber um aumento. Normal, né?
não sou muito adepta disso, porque acho que se você trabalhar bem, o seu trabalho vai aparecer, não tem como. Mas tem gente que quer mostrar serviço, então esbraveja, né, a mais para poder mostrar para o chefe, para poder conseguir um aumento, conseguir uma promoção. E isso para ter fins lucrativos, para você conseguir, de repente, até abençoar mais a igreja, para ter um aumento de salário, para poder fazer mais coisas, morar num lugar melhor, ter uma vida melhor. Até então, não é uma coisa condenável, né? Agora, você falar contra um irmão para tentar um cargo na igreja, para você tentar se destacar na igreja, eu acho, a minha opinião, não estou falando que Deus pensa da mesma forma que eu, mas a minha opinião como ser humano é que eu acho que é o fundo do poço. Porque o fato da pessoa, muitas vezes ela ter carência, dela se sentir rejeitada, ainda mais entre nós, né, que a igreja que é voltada ao meio underground, a maioria das pessoas se sentem rejeitadas, sempre foram rejeitadas. Eu comentei até com o Edson hoje, eu falei para ele, às vezes a pessoa machuca um outro, porque ela sempre foi machucada, então ela machuca aquela outra pessoa para se sentir melhor. Porque outras pessoas machucaram por muitos anos, continuam machucando. E ela revida isso, machucando um terceiro, para ver se isso tira a dor que ela tem de ser desprezada. Só que o problema é que você não vai conseguir tirar essa dor dessa forma. Jesus que pode tirar essa dor, só Ele pode tirar. E mais triste ainda, quando a pessoa não está sendo mais maltratada por ninguém no mundo, não está sendo mais ferida por ninguém no mundo, mas ela continua se ferindo, ela continua pensando, relembrando e lembrando de tudo que ela passou, de tudo que fizeram. E isso ela começa a trazer na memória, ela continua se torturando, a tortura já acabou, está no passado. Deus já passou, já lançou no mar do esquecimento, mas ela continua se torturando. Aí ela tortura outras pessoas. Isso dentro de um ambiente que somos todos iguais. Porque quem é mais aqui, como os discípulos, né? Teve essa discussão com os discípulos, quem é maior aqui na igreja? Deus é maior aqui na igreja. Ninguém é maior. É porque eu estou com o microfone? Muda nada. É porque tem líderes? Não muda nada. É porque toca, ou porque cuida do som, ou porque limpa o banheiro. Ninguém é maior. A gente é um pedaço de carne que anda no mundo, que sem Deus nós somos vazios. É verdade. Só isso. É palavra tremenda, aleluia. E quando a gente tem essas atitudes, a gente acaba ferindo as pessoas. A gente precisa rever isso. Como foi falado no começo do culto, Lázaro falou isso. Não adianta falar que ama a Deus e você machuca o próximo. Não adianta falar que ama a Deus, mas você tem inveja do próximo. Não adianta falar que ama a Deus, mas você fica desejando mal ao próximo. Aí é uma mentira. Você tem que lutar contra isso. Amém. Porque isso é um sentimento que quem traz neste mundo? O inferno tenta, o diabo tenta colocar sentimentos, fermentar, porque muitos sentimentos não vêm dele, tem muita coisa que é do ser humano. Verdade. Só que o diabo coloca as sementinhas, é um isqueirinho que vai lá, ó, fermentar isso. Só que a gente não pode deixar essas atitudes matar o nosso irmão, porque vai ser como os sacerdotes. Nós lemos muitas vezes na Bíblia sacerdotes perseguindo Jesus, matando como foi ministrado, matando, enforcado. O Jorge ministrou no outro culto, sendo crucificado de ponta cabeça, sendo degolado. Quem que estava fazendo isso? Eram os gentios? Era o povo do mundo? Não. Era o povo escolhido por Deus, judeus. O povo que era a representação, que foi selecionado para ser o povo de Deus desde o berço. Desde o berço. Nós somos agregados. Nós que não somos nascidos de lá, nós somos agregados. Mas eles herdaram, está no sangue deles. E eles fizeram várias coisas a favor e contra. O que acontece hoje? Pensa, nossa, a igreja tem vários problemas hoje. Não, irmão.
Não tem vários problemas hoje, ela tem vários problemas desde a fundação, desde lá, antes de começar a igreja com Pedro, lá atrás, já tinha problemas, porque já eram seres humanos. Os problemas na igreja, o problema é o ser humano que pertence à igreja. Então nós não podemos ter esse tipo de atitude. Percebe como não é o cargo, não é que define a comunhão com Deus? Nós falamos de Judas Iscariotes, ele era um dos 12. Ele era apóstolo. Ele estava ali, vendo Jesus todos os dias de carne e osso, dormia, comia com ele. Agora a gente vê os sacerdotes, que eram os escolhidos dos escolhidos entre o povo. Beleza. Vamos continuar aqui, João. Vamos para o 12, versículo 12. João 12, 12. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro chamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo estava escrito: Não temas, filho de Sião, eis que o teu rei vem aí montado em um filho de uma jumenta. Aqui, até aqui, esse povo era escolhido também. Ele não estava entre os principais dos sacerdotes, ele era o povo, as ovelhas. E quando você vê essa situação, eles lá com as palmeiras, rei, ele é rei, ele é rei, legal. Se você virar a página, o que aconteceu depois de todo esse alvoroço no meio do povo? Essas mesmas pessoas gritavam o quê? Crucifica, crucifica, que o sangue venha sobre nossas vidas e sobre a nossa descendência. Quem que era esse povo? A igreja. Ó, que top! Esse povo que estava aqui adorando ao Senhor, louvando a Deus, eles reconheceram naquele momento: ele é o rei, estava aquele alvoroço, estava aquela alegria. Eles não estavam sendo cínicos, não estavam sendo falsos. Mas por que eles estavam fazendo aquilo? Porque há poucos minutos atrás, eles tinham visto e ouvido falar de uma ressurreição de Lázaro. Então eles viram um milagre muito grande. E isso empolgou. Nossa, ele ressuscitou, e ele estava lá, e que não sei o quê. Nossa, ele vai ser o rei, estão falando que ele é o rei dos judeus, e a gente vai ser salvo. Só que com as próximas ações de Jesus, ele não fez aquilo que o povo esperava. Ele não foi lá, fez um motim, tomou o governo e falou: agora eu mando e vocês estão todos libertos e está tudo certo, eu vou ser o rei de vocês. Não. O que aconteceu? Ele morreu. Esse povo viu ele sendo preso, acusado. Se foi preso, normalmente o povo já pensa: não, alguma coisa errada fez. O cara foi preso, então acho que ele não era rei não, acho que ele fez alguma coisa de errado, porque senão ele tinha sido preso. Já pensa: não, agora estão falando, porque o ser humano ele muda de ideia rapidinho, né? Chega um, fala assim: ficou sabendo, o cara lá ressuscitou, o morto agora está andando, está comendo, e ele falou que vai salvar todo mundo. É mesmo? Nossa, aquilo acelera o coração. Nossa, 5 minutos depois, você viu o cara, ele foi preso, está sendo condenado lá. Falaram que ele não passa de hoje não. Se pegaram ele, então tem uma multidão apedrejando, alguma coisa errada ele fez, né? Ninguém é santo mesmo, né? Já esperava isso. O povo é assim, o ser humano ele é assim, ele muda de ideia rapidinho. Só que a gente não está falando aqui de pessoas que não conhecem. A gente está falando de pessoas que conviveram de perto, de muito perto e de um pouco longe. Mas são pessoas da convivência. O que significa isso? Nós não podemos permanecer como igreja tendo atitudes que está desde João 2, desde João 12. A gente não pode deixar contaminar
e chegar ao final, como muitas pessoas chegaram ao final, contaminadas, como foi falado hoje, contaminadas contra o irmão. Porque o fato de sair daqui e evangelizar com banda, evangelismo nas ruas, ajudar, é legal, só que é fácil, entre aspas, porque tem toda uma preparação. Mas é muito fácil você chegar para uma pessoa que você não conhece e você abraçar, Deus te abençoe, nossa, e você ter dó, e você querer ajudar, e você dar roupa, alimento, e falar, nossa, eu preciso ajudar essa pessoa. Agora, aquele irmão que coloca o pé para você tropeçar, você virar e falar, oh irmão, eu te amo, é muito mais difícil. Esse é o desafio da igreja. Porque amar quem você não conhece os defeitos é fácil. Amar aquele que você conhece os defeitos é difícil. Só que a gente precisa. E eu digo amar. Não digo andar de mãos dadas, pulando a amarelinha eternamente. Eu digo amar. Amar o irmão é nossa obrigação. Ponto. Não tenho o que fazer. Sinto muito. É isso mesmo. Agora, você andar de braços dados, conviver, frequentar a casa um do outro, isso não é obrigação. Isso você ama a vida do seu irmão, você quer que ele seja salvo. Agora, se você vai chamar ele para dormir na sua casa todo fim de semana, isso não é uma obrigação. Jesus não mandou fazer isso. A gente tem que conviver em igreja, a gente tem que se respeitar, a gente tem que aprender com as nossas diferenças. Amém? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente acaba confundindo e tornando falso, sentimentos falsos, que é o que hoje eu pretendo repreender em nome de Jesus. Amém. Sentimentos falsos. Glória a Deus. Porque quando eu falo desses 3 tipos aqui, dos discípulos, dos 12, quando eu falo dos sacerdotes e depois do povo que estavam nos escolhidos, a gente compara isso com a igreja de hoje, com as nossas atitudes, independente do cargo, independente do que você faz na igreja, independente de quantos irmãos a gente tem. Só que quando a gente pensa nisso daqui, são pontos que passam desapercebidos e a gente tem que tratar, porque nesses detalhes que vai minando a discórdia. É nesses detalhes que o diabo vai semeando. Então, eu não vou muito com a cara do irmão. Então Paulo falou, suportai-vos uns aos outros. Então pega esse versículo e vou suportar o meu irmão, porque eu não suporto, mas eu vou falar que suporto. Aí chega na igreja e você começa a rir, irmão, como você é legal. Aí você dá sorrisinho, você dá beijinho no rosto, você chega aqui e fica pulando, não, eu amo vocês, e que não sei. Mentira! O mais legal é que a gente é enganado. Porque quando acontece isso, e Deus sabe quando acontece isso, como a Juliana falou, né, sabiamente, Deus conhece o nosso coração. Nós podemos ser enganados quando vem alguém com falsidade, ou que tenta de alguma forma prejudicar o irmão, ou pegar o cargo do irmão porque inveja o cargo do irmão. A gente pode ser enganado. Mas a parte boa, que eu fico feliz em saber, é porque Deus sabe. Então, se irmão, você consegue manter o seu coração puro, você consegue manter o seu coração sem essa inveja, sem essa dando margem para o diabo fermentar, porque qualquer um pode ser contaminado por Satanás. Se você não dá brecha, glória a Deus pela sua vida, você é mosca branca. Continue assim. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Amém. Agora, se você de alguma forma, você sentiu isso, se de alguma forma, em algum momento você fala, nossa, eu queria, eu senti inveja daquela pessoa, eu maltratei aquela pessoa porque eu fui maltratado e eu não aguento mais, aí eu fui lá e pisei um pouco, porque eu também mereço. Se você de alguma forma você sentiu isso, a gente precisa tratar, porque são nesses pontos que o diabo vai minando a igreja. É verdade. A gente consegue olhar isso facilmente em qualquer ambiente. Vai numa igreja, vai agora, 6:15 para 7. Vai numa igreja agora, que está pregando sobre prosperidade. Vê quantos membros tem.
vai numa igreja agora, pequenininha, que está falando que Jesus está voltando e que independente do que você tem, o importante é a sua salvação. E por que as igrejas elas dão tanto valor ao que a gente julga como material, com o que a gente pode ver, com o que a gente pode conquistar, com os status? Porque hoje as pessoas se preocupam com o status. Hoje as pessoas, independente se ela é crente ou não, ela se preocupa com status. Verdade, Deus. Com brilhar. Essa palavra. Ela se preocupa com isso. E isso está minando a igreja. Verdade. A gente consegue enxergar que muitas vezes, passa a semana, você é tão ocupado de coisas para fazer, você é tão cheio de coisas para fazer, que uma das coisas que você não faz é se encher de Deus. Só que uma coisa que a gente esquece é que sem Deus a gente é vazio. Então você está se enchendo de um monte de tranqueira que na verdade vai continuar te deixando vazio. Vamos olhar aqui, vamos descer lá em João, lá embaixo, João 35, 12:35. João 12:35. Respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Sabe por que lá no comecinho eu falei para vocês que nós somos a luz do mundo? Eu li aquele Mateus 5:14 que fala: sois a luz do mundo. Porque na verdade, aí você fala: nossa, mas você falou que a gente é vazio? Você leu no começo da ministração, pegadinha para refletir. No começo da ministração, Mateus 5, vocês são a luz do mundo, 5:14. Ótimo. Aí chega no final e fala: então você é vazio sem Jesus. Aí você fala: ué, pode isso, Arnaldo? Ele é vazio, mas é cheio? Mas como é que funciona o negócio? Sabe por que Jesus falou que a gente era a luz do mundo? E por que também a gente é o sal da terra? Porque a gente é morada do Espírito Santo. Aleluia! Simplesmente porque quando ele morreu naquela cruz e ele mandou o Espírito Santo, os vasos vazios que somos nós, fomos cheios do Espírito Santo. Isso significa que realmente nós não somos nada. Nós somos vazios. E ele só nos chama de luz do mundo porque ele está em nós. Porque se ele não estiver em nós, nós não somos nada. E muitas vezes a gente coloca a mão para fazer as coisas achando que a luz vem de nós. Achando que nós somos super poderosos. Não, eu já tenho costume. Não, eu já tenho as mães, eu já sei tocar, eu já sei falar, eu já sei pregar, eu já sei evangelizar. Sim, se afasta de Deus, não te dou 5 minutos para você cair. É verdade, não tem como. É verdade. Não tem como. Nós somos vasos de barro. Nós somos cheios de Deus. Quando nós se enchemos de Deus, Ele pode nos chamar de luz do mundo e sal da terra. Se a gente não se encher, é simplesmente um vaso vazio que não serve para nada. Eu vou te dar um exemplo, que eu acho que ninguém nem sabe, tirando o Edson, ninguém sabe. Quando foi começar o albergue, há 10 anos, 2009, chamei a Vilma pra gente ir lá. Por que a gente foi no albergue? Eram os planos do albergue, o evangelismo e tal? Não. Sabe como que o albergue surgiu? Eu estava visitando um amigo meu que sofreu um acidente na 9 de julho. Ele sofreu um acidente de moto, chegou a falecer, ressuscitaram ele no hospital. E ele ficou em coma 1 ano e pouquinho. E eu visitava ele lá no Hospital das Clínicas de Suzano. Esse acidente deixou vários hematomas. Hoje ele vive com ajuda, ele faz as coisas com a ajuda dos pais. Porque ele teve várias sequelas. E durante aquele 1 ano e pouquinho, eu visitava ele e eu dormia lá no hospital de final de semana. Minha mãe está aqui para provar que é verdade o que eu estou falando. E ele em coma, eu passava a noite lá, que eu revezava com os pais dele. E durante a noite não dava para dormir.
em hospital. E eu pedi para o Batista um óleo. A gente estava lá na Barra Funda ainda, ele me deu um óleo de unção. E ele falou, leva. Eu falei, posso ungir o hospital? Porque eu era membra nova. Eu falei assim, eu não sei ainda se eu tenho autoridade. Ele falou, pode orar, pode. Aí eu subi as escadas untando tudo, né? Eu fiquei lá no hospital e eu orava por ele, comecei a orar por outras pessoas. Tinha uma sessão que era... E eram só pessoas acidentadas, né? Onde ele estava. E tinha uma sessão que era a parte de criança e eu não conseguia nem entrar, eu ungia só a porta porque era muito feio ali a situação daquelas crianças, eu não conseguia nem lidar com aquilo. E eu fiquei esse tempo todo, e acabava o óleo, o Batista me dava outro, e eu ia pegando na igreja óleo para poder levar para lá. Quando ele saiu desse hospital, eu não pude mais fazer as visitas. Eu não pude mais ir lá e passar a noite e ungir os outros pacientes. Aí eu falei com o Batista, eu queria continuar com esse ministério. Só que eu não tenho autorização, porque eles só aceitam se for pastor. Se tiver a carteirinha de pastor, aí você pode ir no hospital e visitar, e passar a noite, e falar com todo mundo. Se não, só se você tiver um ente lá. Senão não consigo entrar. E eu não vou conseguir entrar. Aí ele orou comigo e falou, não, a gente vai resolver, vai pensar em alguma coisa. Durante esse tempo, um irmão, isso a gente já estava na igreja na Corá, um irmão falou, olha, tem um albergue lá que a gente está precisando fazer uma atividade lá com o pessoal, você quer ir? Eu falei, boa, eu vou, né? Aí eu chamei a Vilma para não ir sozinha e a gente foi. E aí ele começou, e eu entendi que o tempo que eu estava no hospital era o tempo que eu precisava estar lá. E quando acabou esse tempo, Deus providenciou um outro lugar, que era o albergue. E a gente fazia a visita todo sábado, era o albergue. Depois ampliou um pouco mais só nessa área de albergue. Depois entrou outra liderança, continuou com o trabalho. Depois entrou a Adriana, que estava na semana passada, que é membro daqui, continuou também o trabalho. Aí veio o Lázaro e ele ampliou esse trabalho. E hoje a gente tem N coisas que o Impacto faz, não só em albergues, mas na rua, mas em casas de reabilitação, e aumentou bem esse trabalho. Tá, por que eu falei isso? Uma pergunta. Quem foi mais importante nesse trabalho com os albergues? É Ele, Jesus! Sabe qual a importância de Amanda, de Adriana, da outra liderança, de Lázaro, de Andréia? Sabe qual foi a importância? Nossa! Pessoas disponíveis que estavam ali e Deus pôde usar. Ele! Glória a Deus! Não adianta a gente buscar, a gente acrescentar na obra do Senhor e depois andar com bottom. E depois querer aplausos. E depois querer que as pessoas reconheçam a luz de Deus na nossa vida. Não adianta. Não adianta. Tudo que a gente faz vem de Deus, é para Deus, é por Deus. Quando a gente lê, quando ele fala que ele é a luz, e é para as pessoas ficarem próximo da luz, porque ele ainda estava ali, depois ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo encheu as pessoas, o que Jesus quis mostrar para a gente? Olha, vocês estavam aqui, eu curo, eu liberto, vocês vão ter salvação comigo. Vocês são cheios do Espírito Santo, porque eu permiti, porque o Espírito lhes concedeu. E a partir desse momento você vai alcançar outras vidas, porque vocês sois a luz do mundo e o sal da terra, e vai alcançar multidões e multidões e levar a salvação. Por quê? Porque eu morri na cruz por você. Só por isso. Essa é a importância, gente. Quando eu falei aqui, eu quis trazer para vocês o exemplo de Judas Iscariote, quis trazer o exemplo dos principais dos sacerdotes e depois do povo que vangloriou, eu quis mostrar qual que é a visão. O ser humano, ele não importa. Não importa em que grau ele esteja. A Juliana pregou aqui sempre junto. Sempre ela vem antes aqui, fala alguma coisa, vou falar administração. Leu lá sobre de entregar e dar aos pobres, foi exatamente a frase que eu li aqui, Judas falou. Por que não pega esse nardo, vende e dá aos pobres? Do homem rico que a Ju ministrou aqui, ele
não fez isso, porque ele tinha apego àquilo. Judas também falou não pelos pobres, porque ele queria o dinheiro. Então, o sentimento, ele independe do grau que a gente caminha na igreja. Porque, na verdade, o sentimento maior a gente tem que ter da caminhada com Deus. Quando a gente busca, quando a gente vê Judas convivendo com o Senhor, dormindo junto, no mesmo ambiente que ele, comendo na mesma mesa que ele está comendo, a gente entende que a pessoa pode sim estar próxima de Deus e está muito longe de ser cheia do Espírito Santo. Quando a gente vê os principais, os sacerdotes querendo matar Lázaro, que acabou de ressuscitar, acabou de sair do túmulo, e querem matar o coitado de novo. Quando a gente vê isso, a gente vê que o ser humano, ele pode ter um cargo altíssimo em qualquer lugar, desde de uma empresa, numa igreja, num templo, não importa. Ele vai, se ele tiver má fé, se ele tiver inveja, se ele for corrompido por sentimentos que o diabo fica isqueirinho tentando fermentar no nosso coração, não importa o cargo dele. Ele está muito longe de ter o Espírito Santo no coração dele. Ele está muito longe de ser um vaso. Quando a gente vê o povo lá com as palmeiras saudando, ó rei, Hosana, rei nas alturas, tananã, o sachê, não importa. Porque 5 minutos depois vai fermentar lá um bochicho na rede peão e eles vão falar: crucifica, crucifica. Vão apontar o dedo. É assim que funciona. Por que é assim que funciona? Quem que deixa? Funciona assim. Deus? Nós. Esse é o sistema. Por quê? Porque quem faz o sistema? Os seres humanos. O ser humaninho que entra, é liberto, é curado, Deus tira lá do lodo, limpa o cidadão, oferece a vida eterna. Olha, você andando comigo, você vai ter a vida eterna. Não com uma troca, mas porque Ele nos ama. Simplesmente porque Ele nos ama. Aí o ser humaninho começa a andar com Deus, aí vê um irmãozinho se destacando. Mas eu limpo o banheiro melhor do que esse irmão. Por que eu não brilhei? Por que eu não me disse? Por que o pastor não me deu um bottom? Limpador de banheiro 2019? Estamos numa igreja. Estamos falando aqui entre nós, tirando os degraus do chão, é tudo igual. Aqui a gente está falando, aprendendo um com os outros, nós, pequenos pedaços de carne que vai apodrecer assim que morrer, que por misericórdia tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo lhe concedeu. Entende? Então a gente precisa resgatar esse sentimento. A gente não está resgatando esse sentimento, a gente está deixando esse sentimento morrer. A gente está se tornando uma igreja sem Deus. A gente está se tornando uma igreja vazia. Uma igreja que está cheia de tarefas e vazia do Espírito Santo. Uma igreja que passa a semana pensando em várias coisas. Eu não estou me tirando do guarda-chuva não. Estou embaixo do guarda-chuva também. Uma igreja que passa a semana inteira pensando em várias coisas que tem que fazer, em várias obrigações, só que ela não se enche incrivelmente da única coisa que vai completar, que é Deus. Porque o resto não vai completar. Entende? Então nós precisamos aqui no... Vamos lá, para finalizar, vamos ler lá em Jó 26. Amém. Que eu preciso... Eita Deus, está tremendo a palavra. Jó 26. Aleluia, Jesus. Cadê? Jó 26. Aqui o Jó estava em diálogo com um amigo dele, né? Jó afirma a soberania de Deus. Amém? Jó 26:1. Vou ler para a gente encerrar. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento?
Com a ajuda de quem profere tais palavras? Estou em Jó 26, 4. Jó 26, 4. Ah, não. Ah, tá, ok. Aí você acompanha na Bíblia. 26, 4. Com a ajuda de quem profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. Além de estar desnudo perante ele e não há coberta para o abismo, ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colinas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com sua força fende o mar e com seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. E que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Sabe de quem Jó está falando aqui? Ele fala que ele estende do nada, ele suspende o planeta, ele coloca o nada em funcionamento. A gente consegue construir em cima de alguma coisa. Deus não precisa de nada para construir algo surpreendente. Ele coloca limite nas águas. Ele define onde começa, onde termina o oceano. Ele define onde começa a luz, onde termina a luz. Ele define a força. Ele define o calor. Ele define o vento. A gente pode dizer que nós somos a luz do mundo e colocarmos numa situação acima de outras pessoas, como, nossa, eu ajudei tal pessoa. Sabe de quem você é representante? De quem criou o universo. Como que um pedaço de carne vai se vangloriar, dizer que está fazendo algo que é algo perante um Deus desse tamanho? Não tem como nos vangloriarmos. Não tem como. Nós somos vazios sem Ele. Ele é a luz. Ele criou a luz. E é isso que nós precisamos resgatar na nossa vida. A humildade. Quando Jesus traz uma criança e fala para os discípulos, veja esse menino, se não for como esse menino, não herdará o reino dos céus. Aí a gente vê um menino, aí fala, eu vou ser como um menino, eu vou ficar pulando, vou ficar gritando, vou ficar rindo, vou ficar fingindo que eu sou feliz, porque aí todo mundo vai acreditar que eu sou feliz. Não é isso que ele falou que é para se tornar como uma criança, ele falou para eu ter humildade. É para você conseguir enxergar as coisas sem a malícia de um adulto. Esse é o diferencial. Não é para fingir que é feliz, não é para ficar sorrindo e pulando fingindo que está alegre, porque é mentira. A gente pode acreditar, mas Deus sabe que é mentira. E a gente sabe quem está acostumado a mentir. Lúcifer, quando ele caiu, ele era o mais belo. As pedras preciosas foram feitas para ele. Ele era adornado com pedras preciosas e ele caiu. Então nós que somos seres humaninhos, pequenos mortais, temos que lembrar da humildade. Nós temos que lembrar que nós não somos nada. Nós temos que lembrar que o irmão que às vezes quer colocar o pé para nos derrubar, ou quer puxar o tapete por inveja de cargo, que é um absurdo ter isso dentro da igreja, a gente tem que lembrar que é um ser humaninho destruído, que foi maltratado. A gente tem que ter esse entendimento. A gente precisa abraçar e ajudar. Se você ajudar o irmão, você abraçar ele, você tentar trazer a paz, e mesmo assim não funcionar, a pessoa não quiser mudar, você fez o seu trabalho. Agora você falar, nem vou falar porque não adianta, nasceu assim, vai morrer assim. Aí não dá.
com Jesus endireita. Então vamos tentar resgatar isso. Vamos, cada um de nós, pedaço de carne, tentar resgatar a ser cheio do Espírito Santo, para dizer que a gente vale alguma coisa a partir do momento que a gente é cheio do Espírito Santo, porque a gente vai valer o quê? A gente vai valer como uma prestação de serviço para o reino. Amém? Vamos ficar em pé. Espero que Deus tenha falado no coração de cada um, que a intenção é passar aquilo que Ele colocou no meu coração. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Sem a luz de Deus, a gente só pode ser chamado de sal da terra e luz do mundo a partir do momento que Ele nos enche. Enquanto Ele nos encher, a gente só pode ser chamado de pedaço de carne. Amém? Vou estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que cada um aqui possa ter entendido, Pai, ter recebido um pouco daquilo que o Senhor me passou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um aqui possa levar esse sentimento, Pai, que somos iguais, que nós dependemos de Ti, que nós temos total dependência do Teu Santo Espírito, que nós não somos nada sem o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que toda contenda, Pai, toda avareza, toda inveja, tudo aquilo que tenta destruir essa igreja, que esteja quebrado no nome de Jesus Cristo, que esteja repreendido agora no nome de Jesus Cristo. Essa igreja, Pai, nós declaramos que essa igreja está revestida, Pai, esses sentimentos do maligno, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos, Pai, que cada um aqui vai levar a Tua luz, Pai, onde poder ir. Que cada um aqui vai receber conforme a Tua vontade, o dom que vai partilhar com outros irmãos, o dom que vai transformar vidas, que vai receber palavras que vai mudar vidas, vai receber dom de cura, dom de libertação, dons de renovo, dons de restauração, que vai transformar a vida de muitos, que não vai servir como bottom, como estrelinha para brilhar para ninguém. Não queremos aplausos, nós queremos ser úteis para a Tua vontade. Não queremos, Pai, receber de Ti para brilhar. Nós queremos receber a Tua luz para iluminar a vida das pessoas, para que eles Te vejam. Simplesmente para que eles possam Te ver. Essa é a nossa função. Que a gente pode ser boca do Senhor na terra, não para sermos elogiados por outros, mas para sermos, Pai, boca da Sua, pregar a Sua salvação, para que as pessoas possam encontrar contigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que cada um aqui possa levar no coração o verdadeiro sentimento de igreja, o verdadeiro sentimento cristão. Não como Judas Iscariote, que não entendia o reino, estava do lado daquele que criou todas as coisas e não entendia sobre o reino, não entendia o que acontecia no mundo espiritual. Mas que o Senhor venha abrir, Pai, nossos olhos para entender o que acontece no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a gente não seja como um sacerdote que queriam matar as testemunhas do poder de Deus, mas que a gente possa edificar a vida do nosso irmão. Que a gente não venha trazer a morte, mas que a gente possa trazer a vida. Que a gente possa transformar a vida. Que a gente possa ser representante da Sua salvação. Que não venha em nós sentimento de prepotência, orgulho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um aqui possa, Senhor, em nome de Jesus, entender que nós somos, Pai, cheios de Ti, precisamos derramar, Pai, essa unção onde passarmos, para que o Senhor possa brilhar, para que o Senhor possa salvar. Em nome de Jesus, que a gente não seja bipolar, como um povo que Te glorifica num dia e Te critica no outro, porque não fez os gostos, porque não deu o que queria. Que a gente possa ser um pouco consciente, ovelhas consciente, que entenda que tudo está sob o Teu comando, que tudo
está sob o teu controle. Em nome de Jesus. Repita assim comigo, igreja. Em nome de Jesus. Que eu não seja uma pessoa cega para o mundo espiritual. Que eu possa ver, que eu possa entender o objetivo do que está acontecendo. Que eu não seja como sacerdotes que tentavam matar a tua igreja, mas que eu possa promover a vida, a comunhão, a harmonia entre os irmãos. Que eu não seja como o povo que te exalta e depois muda de ideia, porque o Senhor não fez o que eu queria, mas que eu possa entender que tudo está sob o seu domínio, tudo está sob o seu controle. Eu sou ovelha e o Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar, nada acontece fora do seu comando. O Senhor é a estrela que brilha na minha vida. O Senhor que traz o Espírito Santo que me enche. Eu não sou nada sem o teu Espírito Santo. Eu não sou nada sem a tua luz. Eu não sou nada sem o teu consolo, sem a tua cura, sem o teu renovo. Eu não sou melhor que meu irmão. Nós somos iguais. Nós temos a mesma importância. Nós temos o mesmo Deus. Nós recebemos a salvação do nosso Pai. Nós recebemos os comandos para evangelizar, salvar, curar os outros durante o nosso caminho. Eu recebo o teu Espírito Santo na minha vida. Eu declaro que eu sou um vaso, e se tiver algo que não é teu no meu coração, tira isso. Eu quero nada que o Senhor não queira. Eu não quero nenhum sentimento provocado pelo maligno. Eu quero ser limpo. Eu quero ser liberto. Eu quero ser cheio. Eu quero a tua vontade na minha vida. E eu quero ser útil para a tua obra e reinar, Senhor, ao teu lado durante a eternidade. Eu quero que o Senhor domine a minha vida. Eu quero estar contigo. Em nome de Jesus, declare bem forte, com o coração: Senhor, eu recebo a tua salvação, a tua vontade na minha vida, independente do que eu acho, independente do que eu penso, independente dos meus planos. Eu quero a tua salvação na minha vida, e eu quero transformar a vida das pessoas que o Senhor colocar na minha vida, porque eu sou ferramenta tua, eu sou instrumento teu, e que o Senhor brilhe, e que cada um aqui dos meus irmãos possa ser usado conforme a tua vontade, para que o Senhor brilhe, que nós possamos ser base, para que os nossos irmãos possam ter alicerce para caminhar, mas que o Senhor brilhe, que o Senhor resplandeça na vida de
em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição para que o Senhor use. Em nome de Jesus, e eu declaro que eu amo a vida do meu irmão, independente da situação. Eu amo o meu irmão, em nome de Jesus, e eu declaro que ele vai ser bem-aventurado nos caminhos dele, em nome de Jesus, e que juntos possamos continuar a tua obra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, eu declaro bênção sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro vitória na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, que cada um aqui possa ter o teu Santo Espírito, que cada um aqui possa sentir a tua permanência, porque sem o Senhor em nosso coração não servimos para nada. Somos como galhos secos, mas o Senhor trouxe a vida, e essa vida vai minar, essa vida vai transbordar e vai alcançar multidões, porque somos escolhidos para, Senhor, para levar a salvação a multidões. Estamos escolhidos aqui, não, Senhor, para um palanque, não para um grupo na mídia, mas estamos aqui para levar a tua salvação a qualquer um que cruzar o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada vida que está aqui, que o Senhor renove, que o Senhor dê força, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa abraçar cada um aqui, em nome de Jesus. Que a gente possa entender que somos amados, que a gente possa entender que teu Espírito Santo está conosco, em nome de Jesus. Irmãos, estenda a sua mão. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde nessa semana. Que a cada visitante que veio aqui hoje possa sair com o Senhor, com o amor do Senhor no coração, entendendo que nós somos iguais, entendendo que nós somos humanos, que estamos aqui à disposição do Espírito Santo, que nós somos uma igreja remanescente que está à disposição, só isso. Não somos estrelas, não somos nada de extraordinário, simplesmente pessoas que estão disponíveis para fazer a obra de Deus. Que cada um aqui saia amado, que cada um aqui possa receber o teu amor, o teu renovo, a tua restauração. Antes de ir embora, igreja, alguém aqui não recebeu Jesus ainda e gostaria de receber Jesus, que não é convertido, ou que está na caminhada e gostaria de receber Jesus no coração? Amém? Todos já receberam? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em segurança, em paz, que você possa ter uma semana de vitória em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer paz na sua vida, na sua família, que você possa sair daqui renovado, restaurado, entendendo o porquê Deus te chamou para essa obra maravilhosa, para você alcançar vidas em nome de Jesus. Vai na paz, igreja. Deus abençoe.